Olá, olá, mais uma vez. Bom dia aí com muita alegria. Bom dia na paz do Senhor. Que seu dia aí seja um dia bom, perfeito e agradável, assim como a vontade de Deus é sobre as nossas vidas. Seguimos aí hoje de 24, Êxodo do 9 ao 11 e Mateus do 15, do 21 ao 39. Então, vamos lá. Com a tua palavra aberta. Vamos amar a Deus acima de todas as coisas, mais uma vez hoje. Ouve aí. Deus, nós queremos amar a Ti, lendo a Ti, sabendo que o Senhor está aqui conosco, se revelando diante de nós através dessa leitura. Continua se mostrando benevolente para com as nossas vidas. Assim nós adoramos a Ti, Pai. Amém. Amém. Sê conosco. Êxodo, capítulo de número 9, vai dizer assim: Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó. Deixa eu só voltar para você lembrar, né? A gente viu que Moisés esteve na presença de Faraó e lá ele pede mais uma vez para ele liberar o povo para que eles pudessem adorar a caminho de 3 dias no deserto. Não sendo escutado, ele tem aí, olha o pernilongo, oh meu Deus, ele tem aí o começo das pragas, né? Então a primeira praga, a água do Nilo em sangue, a segunda praga, as rãs, a terceira praga, os piolhos e a quarta praga, o enxame de moscas, né? E aí agora, no 9, a gente vai seguir, né, com os castigos de Deus, as demais pragas. A quinta praga aqui é a peste dos animais. Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixar ir o meu povo, para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima, e o Senhor fará distinção entre o rebanho de Israel e o rebanho do egípcio, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho egípcio morreu, e nem um dos israelitas morreu. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer, porém o coração do Faraó se endureceu. Então, há uma das pragas aí vindo sobre Faraó, né? Uma pestilência, a palavra vai dizer, né? Uma pestilência sobre os bois, os jumentos. Uma pestilência sobre o gado, uma pestilência gravíssima sobre o teu rebanho. Então aí o texto vai mostrar pra gente que os animais, né, foram acometidos. O rebanho, o cavalo, o jumento, os camelos e o gado. Todo esse aí foi contaminado, né? Todos eles morreu, mas nenhum, verso 6, nenhum dos egípcios veio a morrer.
Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nem um sequer. Porém, o coração de Faraó continuava endurecido. Olha que legal, fala aqui no verso 5 que Moisés disse: amanhã fará isso na terra. Então, assim, Deus falou, logo aquilo aconteceu e realmente os rebanhos estavam ali contaminados, né? Foi para mostrar a soberania de Deus. No tempo estipulado, aquilo ali aconteceu. E eis que Faraó endureceu seu coração. Versículo 8, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés a atire para o céu diante de Faraó. Elas se tornarão em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlcera nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram as cinzas do forno, se apresentaram a Faraó. Moisés tirou-a para os céus e se tornou em tumores que se arrebentaram em úlceras nos homens e nos animais. Então, eis aqui a sexta praga, né? Os tumores, as úlceras nos homens ali. E aí a palavra continua dizendo que de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés, por causa dos tumores, né? Desses machucados que eles tinham. Foi pego aí esse pó lançado para cima, que resultou aí em úlceras, né? Em machucados fortíssimos, né? E eles não podiam nem estar próximos ali, se apresentar diante de Moisés, por causa daquela doença, né? Eles tiveram realmente que estar recluso, né? De tamanha era aqueles machucados. Visto que lá no começo eles estavam tentando imitar, agora, porém, nem aparecer para tentar fazer algum truque eles queriam. Simplesmente não vamos imitar nada não, é divino mesmo, não dá para fazer igual, nós estamos derrotados. Nós reconhecemos isso, né? Então aí, a esse ponto aí, os magos estavam derrotados. Mas mesmo assim o texto vai dizer: porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então aí realmente fala que não resolveu nada, né? Não resolveu nada. Então a gente tem aí a quinta praga, que vai causar a morte do rebanho, e a sexta praga, que aí vai contaminar as pessoas, né? Primeiro os animais, depois as pessoas. E aí aqui parece que já os animais já não tinham sido atingidos mais, né? Ou pode ser que os animais, nessa altura do campeonato, já morreram e não tinham mais animais. Por isso não menciona animais. Quais são a próxima praga agora? Versículo 13. Agora chuva de pedras. Porém, o Senhor endureceu. Não, 13. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo, para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e a teu povo com pestilência e teria sido cortados da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo, para não deixá-lo ir?
Eis que amanhã, por esse tempo, farei cair muito grande chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo. Aí aqui está dizendo que os animais ainda estavam vivos, né? Sobrou aí alguma coisa para contar a história. E não recolhe animais e tudo sai no campo. E não se recolherem a casa, eu saindo sobre eles, a chuva de pedras morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temiam a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Então a orientação era a seguinte: você não vai liberar o povo, não? Mais uma vez eu estou pedindo para você. Faraó, deixe o meu povo ir. Deixe eles irem para o deserto, né? Senão agora vem uma praga, não só sobre as pessoas, não só sobre os animais, mas sobre tudo. Vai vir sobre tudo. E não vou ter misericórdia. Não vai ser só sobre uma outra pessoa específica, não. Vai ser sobre todos. Fala que ele poderia ter destruído antes, mas ele ainda ficou dando oportunidades. Mas, infelizmente, eles não deram ouvidos, né? E ele falou que ele ia fazer conforme Deus ordenara. Moisés, né? Vou fazer conforme a palavra do Senhor. E aí ele fez cair grande chuva naquele dia. Né? E Deus avisou que era para eles recolherem os animais que estavam no campo, porque senão aqueles que não fossem guardados, eles seriam mortos pelas pedras. Então alguns oficiais eles até temeram, é isso que eu estava lendo, né? Quem dos oficiais de Faraó temiam a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado. Então fala que alguns dos oficiais recolheram os animais, mas outras pessoas elas não estavam nem aí para o que Moisés estava falando. Isso não vai ser válido não. Depois de tanta coisa ainda tinha gente descrente achando que não ia acontecer, né? Mas aí a obediência, eu sempre falo, obediência é a linguagem de amor de Deus. É o que Ele espera de nós. E aí, verso 21. Aquele, porém, que se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Aquele que não se importava. E aí vai dizer, então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a planta do campo, na terra do Egito. Só que não era só pedra, o negócio era mais embaixo, ó. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com chuva de pedra tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedra feriu tanto quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedra. Então essa chuva aí, forte, né? Essa chuva que veio aí para acabar com tudo, com todo o campo, com todo animal, com toda a terra. E ela veio atingir diretamente tudo para eles ali, que eles habitavam ali no Egito, né? Depois de sair da 7ª praga. E aí o verso 27 vai dizer, então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhe disse,
esta vez pequei ao Senhor. Justo, é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já basta estes grandes trovões e as chuvas de pedra. Eu vos deixarei ir. Gente, eu tô perdendo a conta das vezes que o faraó tá dando uma de... Eu vou falar pra você, hein? É o cúmulo do mentiroso isso aqui, hein? Isso aqui é levar pelo cão, né? Vou falar pra você. É um tal de prometer e não cumprir. Eu dizia minha mãe, não prometa algo que você não possa fazer. Hein? Como que história é essa? Você fala que vai fazer as coisas e não faz. E aí vai dizer... Respondeu-lhe Moisés, eu saindo, da cidade, estenderei as mãos do Senhor. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que é do Senhor. Quanto a ti, porém, e os teus oficiais, e se eu ainda não temeis ao Senhor Deus, o linho e a cevada foram feridos. Pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Então, porém, tudo que estava lá plantado e já estava nascendo, que nem o milho e o linho e a cevada, acabou se perdendo, né? E aí fala que... O verso 33. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas e as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Simulado, né? Toda hora fala uma coisa e não faz. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como os filhos tinha dito a Moisés. Aí é o tal do eu vou fazer, agora eu vou, e acaba que, enfim. Capítulo de número 10, a palavra vai dizer assim, ó. Disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó, visto que ele tá achando que eu tô de brincadeira, eu vou para cima dele de novo. Vou mandar mais uma praga aí sobre ele. Aqui a gente vai ter eita, 9ª praga? Eu contei errado essas pragas, peraí. Tá certo. Ó. Vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles. E para que conte aos teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Estes cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, os que vos resta da chuva de pedra, e comerão toda a árvore que vos crescer no campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que te acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então, assim, ele sempre avisava antes. Deus sempre avisa, né?
como diz a Silvana, ele é um cavalheiro, ele sempre vai pedir permissão. Então, ele informa, vai insistir no erro? Então eu vou deixar você ir na sua própria fé, na sua própria vontade. Assim aconteceu, né? Vai dizer, saiu da presença de Faraó. 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram, até quando nos será por selado esse homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então, os próprios seguidores aí de Faraó começaram a se voltar contra ele, visto que ele não podia com as forças de Deus que agia ali por intermédio de Moisés. E aí vai dizer, então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó e lhe disse, ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de servir? Respondeu-lhes Moisés, havendo de ir os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos e com o nosso gado, havemos de ir, porque temos de celebrar a festa do Senhor. Replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco. Caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois, tende conosco más intenções. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Então aí Faraó vai tentando argumentar com Moisés. Você vai deixar a gente ir, eu vou liberar vocês, visto que a minha moral está caindo, que meu apoio político também. Eu estou aqui com o coração endurecido, mas eu não quero isso para o meu povo. E aí ele queria que cessasse aquilo, contudo ele queria liberar somente os homens. Ah, vai lá só os homens servir. E eles falaram, não tem como. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Né? Basicamente é isso. E aí, Faraó fica bravo, manda, tira esses caras daqui que eu não quero ver eles nem pintados de ouro. E aí vai dizer, então disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a sua terra, até que deixou a chuva de pedra. Então aqui ele fala, né? Estende a mão para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva. Você não vai liberar, não? Eu vou mandar, então, a 8ª praga aí, os gafanhotos. Vou liberar aí os gafanhotos sobre geral aí. Vai ficar agora sem nada para comer. Já são muito teimosos, não querem me ouvir, estão querendo liberar só os homens, né? Os demais não, então não tem negócio. E aí ele manda Moisés estender a mão sobre o Egito e disser que venham os gafanhotos sobre toda a terra para terminar de devorar tudo, né? Aí o verso 13 vai falar assim, estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe à terra um vento oriental sobre todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, pousaram sobre todo o seu território. E era muito numeroso. Antes desses, nunca houve tais gafanhotos,
nem depois desses viram outros assim. Então, diz aqui que os gafanhotos eram enormes, né? Os gafanhotos eram muito grandes e eram numerosos, e eles comeram tudo que tinha ali disposto, não sobrou nada, nem uma folha, nem sequer uma erva do campo, porque cobriam a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva. Já viu o coletivo de gafanhotos? É nuvem, porque eles vêm voando como se fosse uma nuvem. E aí realmente o céu parece que está escurecido, dá aquela mancha preta assim. E eles devoraram toda a erva da terra e todo fruto das árvores que deixaram a chuva de pedras. Então agora, se não tinha acabado, acabou agora, tá, meu filho? Acabou. Acabou, a gente não tem mais o que comer. Por quê? Porque os celeiros eram feitos de madeira e porque Deus era com ele, né? E aí diz: então, 16, se apresentou Faraó, o dissimulado, em chamar Moisés e Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós todos. Isso aí já é história velha, né, Faraó? Pelo amor de Deus. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez, e que ainda oreis ao Senhor. Ai, meu Deus, é muita paciência. Mas tem que ser, né? Oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire da minha morte. E Moisés, tendo saído da casa de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez um start fortíssimo. Deu um start, visto que o dinheiro era... Vamos colocar de Faraó, né? Ele tá pagando, mas ela trabalhou e conquistou isso. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. E aí ele fez soprar um vento oriental, de modo que levou os gafanhotos e o lançou no Mar Vermelho. Do mesmo jeito que veio, eles voltaram para o território deles, na verdade, para o mar, né? Morreu, faleceu todo mundo. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território egípcio. O Senhor, porém, endureceu o coração, e Faraó este não comentou aos filhos de Israel. Então eles estavam ali, mais uma vez, enganados por Faraó, e Faraó não queria liberá-los. Triste, né? 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e viram trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Já viu uma nuvem densa de trevas preta, a ponto que você possa apalpar? Estendeu, pois, Moisés a mão para todo o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito. Aqui eis, então, a 9ª praga. Trevas espessas, né? Uma nuvem espessa por 3 dias. E não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar. Durante 3 dias, porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então, realmente caiu trevas, e aí não houve como enxergar ao pessoal egípcio, né? Eles ficaram até 3 dias aí parado, deitado, tentando se recompor. Escuro direto é muito ruim, né? O sol é uma benção. Eu amo o dia solido, sorrindo, sol poente, sol nascente, é lindo. Porém, aqui era uma escuridão total. E aí, nosso coleguinha aqui, Faraó, vai pedir aí, mais uma vez, para chamar Moisés.
e dizer: Ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado e as vossas criação irão também conosco. Querendo partir para eles, diz assim, respondeu Moisés: também tu nos tem de dar em outros irmãos sacrifício e holocausto que se manifestem ao Senhor. Lá tem bastante mato, né? Ao Senhor, nosso Deus. Gente, me perdi aqui. Também tu tens de dar em nossas mãos sacrifício. Ah, tá. Aí ele fala, Moisés fala, não dá para ir. A gente deixar o gado para trás, porque a gente vai oferecer sacrifício lá. A gente vai fazer holocausto. A gente precisa dos animais, não tem essa, né? E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha vai ficar para trás, porque deles havemos de tomar. Aí por conta do que Deus havia prometido para ele, né? É o nosso salário, né? E porque o Senhor ordenou para servir ao Senhor, nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Não tem como garantir que vai ter o que sacrificar lá. Tem que ir com os animais. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Então, eu já estava estressada. Sai da minha frente, que eu não quero nem ver você. Se voltar aqui, você vai morrer. Esse era o estresse de Faraó. Respondeu-lhes Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei a ver o teu rosto. Quero mesmo, filho, quero ir embora e nunca mais voltar aqui. É o que diz o texto. E aí o capítulo 11 vai mostrar aí a 10ª praga, né, do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre o Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora ao ouvido do povo que todo homem peça a seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez ao seu povo encontrar favor na parte do Egito também. O homem Moisés era muito famoso. Imagina aí, essa altura do campeonato, né? O que Moisés está pedindo prata e ouro. Então, bora recolher. Do Egito aos olhos dos oficiais de Faraó e dos olhos do povo. Então, se era Moisés que estava mandando, é melhor obedecer, senão vem a coisa pior sobre as nossas vidas, né? Era esse aí o pensamento deles. E a palavra vai dizer: assim diz o Senhor, acerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem jamais haverá. Cadê? Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibas que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante a mim, dizendo: sai tu e todo o teu povo, e te segue, e depois disto sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó, né? Então, ele explica isso daí, mais uma vez.
o que há de acontecer, né? O que havia de vir aí, a 10ª praga, o anjo da morte, para que realmente eles possam ser libertos, né? De tudo o que havia acontecido, libertos para poder adorar o povo lá no deserto. Então aí, tudo que aconteceu até então não teria um golpe final, né? A última praga seria a pior de todas. Mas antes da praga, eles recolheram aí prata e ouro dos seus vizinhos, egípcios, que logo que vai brincar com Moisés, saiu recolhendo aí prata e ouro e eles deram, né? Eles deram de bom grado, né? Visto que eles já estavam aí vulneráveis, né? Então, voluntariamente eles também doaram ali. Não foi obrigado a dar. A palavra não fala se foi obrigado, mas fala que eles deram de bom grado. Eu talvez também estaria amedrontada. Pensaria assim, se eu estou entregando para eles, eles vão pelo menos poupar a minha vida, né? Mas não era assim bem que funcionou as coisas nesse sentido de pensamento, né? Ele disse que ele ia cumprir. Os propósitos de Deus são soberanos. E aí ele vai lá, mais uma vez, diante de Faraó, para explicar essa praga aí, que vai ser por volta da meia-noite, que aconteceria, né? E aí essa última praga ia atingir todos, independente de posição social, todos ali estariam sendo acometidos desse mal. Mas você acha que ele ouviu? Não ouviu nada. Aqui o versículo 10 fala: Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que saíssem da sua terra os filhos de Israel. Então, não adianta, né? Essa última praga aí vai vir porque o coração de Faraó continua endurecido. Então, só para você entender, a palavra fala assim que em algumas vezes Deus endureceu o coração de Faraó e que outras vezes Faraó endureceu o seu próprio coração. Então, assim, em alguns momentos, ele foi uma vítima da soberania de Deus, mas, na verdade, em outras circunstâncias, ele mesmo estava com o coração petrificado, impedido. Ele também tinha uma impiedade, uma incredulidade, né? Não era somente Deus que endurecia o coração de Faraó, mas vai ver referências em momentos em que o próprio Faraó tinha o seu coração endurecido. Não fala que foi Deus que fez, fala que ele estava com o coração também fechado. E aí, cada vez mais o povo aí é entregue à miséria e às consequências dos seus próprios feitos. Agora vamos seguir com Mateus, capítulo 15, do 21 ao 39. Aí vai falar: partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que vieram daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Visto que o começo do 15 fala aí a respeito das tradições, você não deve se manter preso às tradições, mas sim deve estar com o coração movido para Deus. Não adianta você estar preso aos costumes
costumes e doutrinas não salva ninguém. Salvação é individual, né? Não adianta o regimento da questão das roupas, da maquiagem, do cabelo, do brinco. Isso aí é hipocrisia, né? O seu coração tem que estar ali quebrantado diante de Deus. Aí a gente tem a fé aqui de uma mulher cananeia. Ela vai dizer que ela tem uma filha endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, aqui vai falar sobre uma mulher que se mostra aí com muita fé e se prostra diante dos pés de Jesus. Essa mulher aí pede ajuda para a sua filha que se encontrava endemoniada, né? Papel aí das mulheres que era cuidar aí da sua família. No entanto, aqui essa fé, ela é notável dessa mulher, ó. Por quê? Porque ela é insistente, ela fica implorando misericórdia. Ela continua insistindo. Aí ele fala, 24. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seu dono. Então, a resposta de Jesus aí, a súplica dessa mulher, ele fala que ele veio apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aparentemente, ele rejeitou aquela mulher e não queria ajudar aquela mulher cananeia, né? Mas ela implora, pede ajuda, né? Então, a fé dessa mulher aí, ela acaba sendo recompensada. Por quê? Jesus aí, ele fala: Ô mulher, 28, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Então, a fé dessa mulher realmente moveu montanhas, né? Ela teve essa filha aí liberta, essa mulher cananeia. Penso que ele teve compaixão dela, né? Essa mulher aí que desafiou, visto que eles não eram do mesmo povo, mas mesmo assim, ela ultrapassou que ela poderia ser rejeitada, ela insistiu. E sua filha foi curada, né? Verso 29. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que compadece comigo e não tem que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou 7 pães, aqui no caso é o segundo milagre, com pão e peixe. Teve o primeiro, 5 pães, 2 peixes, e
7 pães e uns peixes. Então, quando o pessoal falou quantos eram os milagres, tem que perguntar qual a passagem está falando. Porque tem duas passagens aí de milagre de pães e peixe. A gente tem aqui no capítulo 14, lá, né, do 10 ao 21, 5 pães e 2 peixes. E aqui no capítulo 15, do 32, né, também, aqui já são 7 pães e uns peixinhos. Então, quando você começa a ler, você aprende mais mesmo. Você vê que não é... Às vezes o nosso entendimento está raso. As coisas têm mais informações do que a gente realmente acha que tem. E aí, ó, vai dizer que ele pegou 7 pães dessa vez e alguns peixes, que a gente não tem aqui quantos são, e dando graças partiu e deu aos discípulos. E estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e de tudo que sobejou recolheram 7 cestos. Lá no capítulo 14 foram 12 cestos. E aqui no capítulo 15 foram 7 cestos. Ora, os que comeram eram 4.000, lá no outro eram 5.000. Você volta aí à sua Bíblia e marca. Se você marcar, você vai frisar melhor. Eu gosto de fazer assim. E agora aqui são 5.000. Tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magdã, né? Aqui ele vai curar essa mulher, vai curar outras pessoas, né? Cegos, aleijados, coxos, mudos, todos ali que eram largados diante do pé de Jesus, eles eram curados de todas as suas necessidades físicas e também toda a fome espiritual ali, através dos ensinamentos da palavra, mas também vai relatar a questão da fome, né? A pessoa também precisa de alimento carnal. Não adianta a gente só entregar a palavra se a fome é uma das dificuldades das pessoas. Então, a caridade também está linkada à igreja em suprir necessidade de fome das pessoas, né? A igreja também tem essa obrigação de auxiliar nesse ponto, não somente nas questões de organização da mente, dos sentimentos, né? Mas também do espiritual, mas também da fome, né? Se você tem um trabalho, a igreja não vai fornecer uma cesta, mas ela vai te orientar como administrar aí. Educação financeira é um assunto interessante para a gente trabalhar também nas igrejas, né? A gente tem um povo próspero, né? O povo mais feliz nessa terra. Então, ele tem que saber administrar os seus recursos. E aqui a gente vai finalizar, né? Com Deus sustentando aí, no sentido de barriga cheia, essas pessoas. E aí o 39 vai dizer, e tendo despedido as multidões, entrou no barco e foi para o território de Magdã. E aí a gente encerra hoje mais um dia da nossa leitura bíblica. Amém? Se você aí, onde você está, curva a sua cabeça. Finalizamos mais um dia. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Jesus, por mais esse dia contigo na leitura bíblica. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel, assim como o Senhor é com Moisés. O Senhor tem nos livrado da morte, tem guardado aí todos os nossos filhos, tem guardado eles da aparência, da presença do mal. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor venha saciar essa fome carnal nossa, também essa fome espiritual. É necessário que a gente se alimente para a gente poder fazer as coisas para contigo. Não é só de alimento espiritual que a palavra e a Bíblia nos informam, mas também por o alimento físico. É necessário suprir e auxiliar os demais também com os alimentos, né?
Obrigado, Senhor, porque não tem faltado na nossa casa. O Senhor tem nos guardado, mas abençoa cada vez mais a cada um de nós. Se sua esposa quiser levar, tá bom? Nós possamos estar na presença do Senhor sempre, sempre, sempre. Amém? Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.